Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre povos indígenas do Brasil. Então esse é mais um conteúdo falando aí da história do Brasil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre a história do Brasil, eu peço que curta esse vídeo. E se não for inscrito aqui do canal, eu peço que se inscreva. E se quiser sugerir algum conteúdo, escreva aí nos comentários, tá bom? Então pessoal, sobre os povos indígenas do Brasil, nós vamos abordar aqui 4 temas, que são os povos sambaquis, os povos da floresta, os tapuias e a ideia da terra sem males. Então, vamos iniciar falando sobre os povos sambaquis. Os povos sambaquis foram os primeiros habitantes do litoral brasileiro. Eles viveram principalmente em áreas costeiras do sul e sudeste do Brasil há milhares de anos. E o termo sambaqui, que é de origem tupi, significa monte de conchas. Esses montes eram formados por conchas, mas também havia ossos de peixes, restos de animais, ferramentas e sepultamentos humanos. Durante muito tempo, os estudiosos acreditavam que esses montes eram apenas depósitos de resíduos, mas aí a arqueologia mostrou algo mais complexo. Por quê? Porque os sambaquis acabaram revelando que eles possuíam um certo nível de organização social e de permanência territorial. Então, como alguns sambaquis chegavam a dezenas de metros de altura, isso indica que a ocupação ela foi contínua durante séculos. Isso é importante porque desmonta aquela visão de que todos os povos indígenas eram totalmente nômades. E os povos sambaquis tinham uma relação extremamente integrada ao ambiente costeiro. Então, eles dominavam técnicas de pesca, navegação, coleta de moluscos e aproveitamento dos recursos naturais. Agora falando sobre os povos da floresta. A floresta não era um espaço vazio. Durante muito tempo criou-se a falsa ideia de que a Amazônia era praticamente desabitada antes da chegada dos europeus. Mas hoje sabemos que milhões de indígenas viveram na região amazônica ao longo da história. E mais do que isso, eles modificaram o ambiente ao seu redor. Os povos da floresta, eles desenvolveram conhecimentos extremamente sofisticados para o ambiente. Então eles conheciam plantas medicinais, ciclos das águas, fertilidade do solo, técnicas agrícolas e o manejo sustentável da floresta. Então, na perspectiva histórica, isso é fundamental, porque ela rompe com essa visão aí que falava que os indígenas eram povos primitivos, sendo que na realidade existiam formas próprias de ciência, tecnologia e organização. E muitos povos indígenas praticavam agricultura muito antes da chegada dos europeus. Então, entre os principais alimentos cultivados estavam a mandioca, o milho, o feijão, a abóbora e a batata doce. Além disso, os povos amazônicos desenvolveram a chamada terra preta indígena, que é um solo extremamente fértil, criado aí artificialmente. Esse é um dos maiores exemplos de transformação humana sustentável do ambiente. Um outro ponto importante discutido nos estudos sobre os povos indígenas é a valorização da coletividade. Em muitas sociedades indígenas, o trabalho era coletivo, a terra não seguia a lógica de propriedade privada europeia e as decisões podiam envolver participação comunitária. E também havia a parte da espiritualidade dentro dos povos da floresta. Por quê? Natureza e espiritualidade não estavam aí separadas. Animais, rios e árvores podiam possuir significado sagrado. Então, os pajés atuavam como líderes espirituais, curadores e guardiões do conhecimento tradicional. E agora vamos para o próximo tema, os tapuias. Um dos pontos importantes ao estudar a questão indígena é entender como muitos termos foram criados pelos próprios colonizadores ou por outros grupos indígenas. Tapuia era um termo utilizado principalmente pelos tupis para identificar grupos que não falavam línguas do tronco tupi,
Portanto, quando falamos em Tapuias, estamos falando de diversos povos diferentes. Entre os chamados Tapuias estavam povos do interior brasileiro, especialmente em áreas do Nordeste e do Cerrado. E esses grupos possuíam uma língua própria, costumes específicos e diferentes formas de organização social. Então nós podemos ver que a diversidade indígena brasileira ela era enorme. E muitos povos classificados como tapuias resistiram à expansão portuguesa. E exatamente por resistirem, foram frequentemente retratados de forma negativa pelos documentos coloniais. Os colonizadores utilizavam expressões como bárbaros, selvagens e hostis. Mas hoje, os historiadores analisam essas descrições de forma crítica. Esses termos serviam aí para justificar as guerras, a escravidão, a expulsão territorial e a violência colonial. Então, um dos aspectos centrais da questão indígena no Brasil é justamente a resistência. Os povos indígenas não aceitaram passivamente a colonização. Muitos grupos lutaram durante séculos para defender o seu território, a sua cultura, a sua língua e a sua autonomia. E aí essa resistência aconteceu de diversas maneiras, através de conflito armado, fugas, migrações, alianças estratégicas e preservação cultural. E aí o nosso quarto tema é a Terra Sem Males. A ideia da Terra Sem Males aparece principalmente entre grupos guaranis. Segundo essa crença, existiria uma terra perfeita, sem sofrimento, fome ou morte. Mas dentro aí da perspectiva histórica, a Terra Sem Males não deve ser vista apenas como um mito ou fantasia, porque ela fazia parte da organização espiritual e social de muitos povos indígenas. Então, diversos grupos indígenas realizavam deslocamentos em busca dessa terra ideal. Essas migrações possuíam dimensões religiosas, culturais e coletivas. E quem guiava essas jornadas eram as lideranças espirituais. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta o vídeo. E se não for inscrito aqui no canal, eu peço que se inscreva. E se quiser sugerir algum conteúdo, escreva aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal.